você que se prepara na OAB, é importante a compreensão de um princípio fundamental que está previsto na nossa Constituição e que servirá de base de resposta tanto em uma questão objetiva, numa prova de primeira fase, e principalmente como fundamento de uma peça ou de resposta numa questão discursiva numa segunda etapa do OAB. Eu estou falando do princípio da legalidade. Eu não sei se você já observou em nossa Constituição, a partir do artigo 5º, enquanto valor fundamental, nós temos o inciso 2, que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A legalidade aqui, ela pode ser vista no âmbito das relações particulares, ou seja, ninguém pode ser obrigado a estabelecer uma conduta, a agir, ou até mesmo a se omitir, se não houver uma norma legal proibitiva. Se não há uma norma legal proibitiva, é permitido a ação do indivíduo. Tudo é permitido na falta de uma norma legal proibitiva. Esta é a legalidade em sentido nas relações entre particulares, digamos assim. Mas a gente pode ter o princípio da legalidade também atuando no âmbito da administração pública, e aí tem uma visão completamente diferente dessa que eu apresentei agora para vocês. A legalidade sob o prisma da administração pública, ela recai no seguinte sentido: olha, a administração pública só pode atuar de acordo com a lei, ela só pode agir nos limites da lei, ela só pode deixar de atuar de acordo com a lei. Se a administração pública atua sem respeito à lei, ela viola o princípio da legalidade. Eu trago esse princípio para o nosso estudo do exame do OAB, principalmente porque em provas de primeira fase, a legalidade ela pode ser utilizada como fundamento de resposta de alguma questão objetiva, tendo em vista a existência de algum ato praticado no âmbito da administração pública ou até mesmo nas relações entre particulares. Numa prova de segunda fase, a gente precisa ter atenção especial ao artigo 5º, inciso 2, combinado com o artigo 37, já que o examinador pode trazer um ato praticado pela administração pública ou até mesmo uma conduta praticada nas relações entre particulares e a gente vai ter como resposta o princípio da legalidade. Óbvio que esse princípio ele pode ser combinado com outros princípios ao longo da Constituição. No âmbito da administração pública, a gente pode combinar a legalidade com a moralidade administrativa, com o princípio da eficiência. E tem um detalhe especial ainda. A gente tem, do ponto de vista da doutrina, a diferença entre legalidade, que a gente poderia tratar em sentido amplo, não só lei formal em sentido estrito, mas todos os atos com força de lei, até mesmo os atos infralegais. E a gente pode pensar, por um outro lado, numa legalidade mais restrita, ou também chamada de princípio da reserva legal. Pode aparecer no seu espelho de correção. E a reserva legal é aquele respeito à legalidade, à lei em sentido estrito e atos com força de lei, como as medidas provisórias, os decretos autônomos, que são atos normativos primários que extraem fundamento direto do texto constitucional. Então fiquem ligados em relação ao cabimento do princípio. Óbvio que num caso prático de prova do OAB em segunda fase, ou até mesmo numa questão de primeira fase, o examinador não vai perguntar o que é o princípio da legalidade para vocês. Ele vai fazer um casinho prático e ele vai buscar o seu entendimento se houve violação deste princípio, deste valor fundamental que está previsto na Constituição. Se você gostou dessa dica, deixe seu like ou comente aqui embaixo em relação ao princípio da legalidade, aplicações práticas de como a gente poderia ter, por exemplo, a aplicação do princípio da legalidade, seja nas relações entre particulares ou até mesmo no âmbito da administração pública. Até a próxima dica.